No próximo capítulo de Domênica Monteiro, em Puebla, a notícia sobre a situação de Domênica se espalha rapidamente. Pilar e o padrinho Andrés ficam sabendo que rumores cruéis circulam pela cidade, dizendo que ela fugiu falida após ser abandonada no altar, e que alguns investidores estão ameaçando romper os acordos comerciais com ela. No meio da conversa, Domênica liga e pede ao padrinho que reúna todos os documentos da fazenda. Ao colocá-lo no viva voz para que Pilar e Nicolasa também ouçam, ela anuncia com firmeza que não voltará a Puebla e que quer encerrar esse capítulo de vez. Vai além e determina que o padrinho venda todas as suas propriedades, incluindo fábricas e a mansão, e que constitua um fundo para a casa de acolhimento. Todos ficam atonitos, mas Domênica deixa claro que não está pedindo opinião de ninguém. Enquanto isso, Luiz Fernando faz uma ligação para Sophie, que espera seu filho José Maria, um bebê ainda por nascer, pedindo que coloque o telefone na barriga para poder falar com ele. Luiz Fernando também fala brevemente com sua mãe antes de sair para a prefeitura municipal resolver a questão dos limites das terras, enquanto Dona Mercedes conversa com Diana demonstrando ansiedade para voltar à cidade do México. Nos bastidores do vilarejo, Genaro Penha encontra seu comparsa no poder municipal e o instrui a mentir sobre os limites das terras, ordenando que afirme que as terras dos Monteiro incluem não apenas a lagoa, mas também todas as propriedades ao norte, mesmo que pertençam aos Jimenez. Genaro também revela a Cosme seu plano de assustar Domênica para forçá-la a abandonar a fazenda. Enquanto isso, Chiara tenta vender uma joia de Domênica, mas o comprador oferece pouco por não ter nota fiscal, e ela sai humilhada. Ao chegar à prefeitura, Domênica se depara com Luiz Fernando novamente e anuncia que vai registrar uma denúncia contra ele por invasão de terras. Luiz Fernando tenta dialogar, mas Genaro aparece e a situação escala rapidamente, com o capataz chegando a sacar uma arma antes de ser contido. De volta a Puebla, Pilar conta à filha que Domênica ligou pedindo a venda de todos os seus bens. A notícia gera desespero em Chiara, que começa a se preocupar com onde vai morar e como vai sobreviver, enquanto Pilar e Nicolasa concluem que precisam ir pessoalmente até a fazenda para impedir que Domênica tome decisões drásticas movida pela dor da traição, lembrando que ela é a única família que possuem. Enquanto isso, Luiz Fernando e Genaro brigam na praça do vilarejo. Na prefeitura municipal, Domênica é atendida pelo presidente Cosme, que demonstra claramente favorecer os interesses de Genaro Penha, afirmando que as terras são dela conforme o que o administrador havia tratado anteriormente, mas sem apresentar nenhum documento oficial que comprove isso. Domênica insiste em registrar uma denúncia formal contra Luiz Fernando Jimenez e deixa claro que quer tudo resolvido dentro da lei. Ao sair, Luiz Fernando tenta conversar com ela novamente, mas ela não quer escutar. Domênica não recua, diz que já registrou a denúncia e que fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que ele se aproxime de suas terras. No gabinete do presidente Cosme, Luiz Fernando explica que a lagoa fica dentro das terras que pertenciam ao seu pai e que inclusive o nome da fazenda, Espelho de Lua, existe justamente por causa do reflexo da lua naquelas águas. Cosme diz que ele precisa provar isso. Luiz Fernando responde que tem as escrituras para provar sua versão. Cosme sugere que ele apresente os documentos que comprovem o contrário, para que o assunto seja encerrado de uma vez. Ao caminhar pelo vilarejo após o confronto, Domênica entra quase que por impulso em uma igreja e é recebida pelo padre Serafim, que a acolhe com gentileza. Em um momento de vulnerabilidade, ela confessa ao padre que foi traída por Max Langer, um homem que ela julgou ser sua alma gêmea mas que resultou ser um golpista, que além de roubar seu dinheiro a humilhou publicamente e destruiu sua reputação junto aos sócios. O padre a aconselha a não perder a fé, mas Domênica responde com amargura que já não é mais a mesma pessoa e que não há volta atrás. Enquanto isso, na fazenda, um homem chamado Bartolo tenta se levantar e trabalhar apesar de estar se recuperando de uma lesão na perna, pois teme não conseguir pagar o aluguel para Genaro Penha e ser expulso das terras. Seu amigo Pedro, um jovem bondoso que vive na fazenda La Joia desde bebê, passa pela casa de Bartolo e deixa mantimentos para a família, incluindo uma porção de tortilhas, já que a família estava dias sem comer direito. Pedro parte sem aceitar agradecimentos, mas carrega consigo a preocupação de como irá pagar por tudo. Domênica chega e encontra Genaro com o rosto machucado, resultado de uma briga que ele alega ter sido em defesa dela. Ela o repreende com firmeza, dizendo que não precisa que ninguém a defenda, muito menos com uma arma, e que o vizinho estava desarmado. Genaro tenta justificar dizendo que aquelas terras são perigosas, mas ela rebate que não é uma terra sem lei. Em seguida, Domênica é informada de que Bartolo está devendo meses de aluguel, e Genaro aproveita para sugerir que ela ordene a expulsão do arrendatário. Ela diz que não quer nenhum abusivo em suas terras,
e Genaro interpreta isso como autorização para agir, enquanto ao fundo, tiros são ouvidos na região, deixando a tensão no ar. Domênica agradece a Nieves por ter mantido o quarto de seus pais tão bem cuidado e conta brevemente que se encontrou com o vizinho no vilarejo. Ao ficar sozinha no quarto, ela se dirige às fotografias dos pais e faz uma promessa em voz alta. A partir de agora, apenas os terá como companhia, e jura que nunca mais permitirá que nenhum homem entre em seu coração. Do outro lado da fronteira entre as fazendas, Luiz Fernando conversa com Prudêncio sobre a nova cerca que será instalada no dia seguinte, e comenta que já conheceu Genaro Penha pessoalmente, com uma troca que foi além das palavras. Prudêncio o adverte sobre o caráter do homem, e Luiz Fernando acrescenta que, se Penha é assim, sua patroa deve ser igual ou pior. Naquela mesma noite, homens enviados por Genaro se aproximam da fazenda La Joia e disparam tiros em direção ao balcão onde Domênica estava, numa tentativa de assustá-la para que ela abandone a propriedade. O plano parece surtir algum efeito inicial, mas Domênica se mantém firme. Na fazenda, Genaro confronta Pedro, o jovem que vive ali desde bebê, e o humilha dizendo que ele não passa de um agregado que trabalha apenas em troca de teto e comida, proibindo de falar com a patroa sobre qualquer assunto. Na manhã seguinte, enquanto Domênica pratica tiros numa área que julgava deserta, acaba assustando uma menina chamada Rosita, filha de Bartolo e Tomasa, que havia saído para buscar gravetos para o fogão. Luiz Fernando aparece no local, repreende Domênica com firmeza pelo risco que causou à criança e, mesmo diante da hostilidade dela, a ensina a postura correta para disparar uma arma com segurança. Domênica não agradece, e Luiz Fernando responde com ironia que, se um dia ela quiser atirar nele, que ao menos faça isso direito. Logo depois, Genaro aparece na casa de Bartolo e exige que a família deixe as terras por estar devendo 3 meses de aluguel, alegando que foi a própria Domênica quem ordenou a expulsão. Bartolo tenta explicar que seu filho Joanito esteve gravemente doente e que precisou vender a colheita abaixo do preço para pagar os remédios. Genaro ignora e insiste na expulsão. Quando a filha de Bartolo chega correndo e conta que uma mulher havia atirado na direção dela, referindo-se ao incidente com Domênica, Genaro aproveita a situação para manipular a família, pintando a patroa como uma pessoa perigosa, e ordena que todos peguem suas coisas e saiam imediatamente, ameaçando queimar tudo se encontrar alguém ainda no local ao retornar. Ao retornar à fazenda, Domênica pergunta a Nieves sobre a menina que havia assustado com os tiros, e a jovem a identifica como Rosita, filha de Tomasa, que mora em um casebre próximo à lagoa. Domênica decide ir visitá-la pessoalmente para se certificar de que a menina está bem. Antes disso, Nieves lembra que quando Genaro ocupou o quarto dos pais de Domênica, ele retirou de lá uma pilha de papéis, e pergunta se deve devolvê-los ou descartá-los. Domênica pede que guarde tudo e promete revisar com calma mais tarde. Em paralelo, Domênica encontra uma carta do seu pai entre os documentos guardados no quarto, e ao lê-la é tomada pela emoção. O pai descrevia seu amor pela família, pedia que Domênica nunca deixasse de ser boa e generosa, e chamava a filha de bênção. A jovem, segurando a carta, reflete em silêncio sobre tudo o que viveu e sobre a promessa que faz a si mesma de tentar ser forte como seus pais foram. Enquanto isso, em Puebla, o padrino Andrés conversa com Ernesto e admite estar tentado a desobedecer a ordem de Domênica de vender tudo, considerando que a decisão foi tomada no calor da dor. Ele decide preparar um plano de venda parcial dos bens enquanto espera que ela se acalme e o ouça com mais clareza. No campo, Luiz Fernando encontra a família de Bartolo carregando suas poucas pertences após serem expulsos por Genaro. Ao entender a situação, Luiz Fernando oferece à família trabalho, moradia e alimentação em sua fazenda Espelho de Lua, sem exigir muito em troca. Bartolo aceita com gratidão, mesmo com a perna lesionada, prometendo se esforçar ao máximo. No caminho, Rosita pede para voltar buscar sua boneca Manzanilla, que havia ficado para trás. Domênica chega ao local exatamente no momento em que Genaro ateia fogo às pertences da família, cumprindo o que ele interpretou como uma ordem dela. Ela o confronta indignada, deixando claro que jamais autorizou a queima dos pertences, apenas a expulsão. Genaro responde que estava apenas seguindo seus métodos. Naquele momento, algo muda em Domênica, que reconhece em voz alta que ela mesma havia feito o mesmo no passado, quando destruiu os pertences de Genaro ao descobrir que ele havia usado a foto de seus pais como cinzeiro. Ela pede desculpas sinceras a Genaro pelo que fez naquela ocasião, surpreendendo profundamente, pois ele afirma ser a primeira vez que alguém lhe oferece um pedido de desculpas verdadeiro. O momento é interrompido quando Rosita chega correndo em desespero, gritando para que não queimem sua boneca Manzanilla, e Luiz Fernando acusa Domênica de ser uma pessoa cruel por ter feito uma criança sofrer dessa forma,
deixando Domênica paralisada diante do peso daquela acusação. Diante da acusação de Rosita, Domênica devolve a boneca à menina e tenta se explicar, mas Luiz Fernando a confronta com firmeza, dizendo que uma coisa é disputar terras com um vizinho e outra muito diferente é prejudicar pessoas inocentes. Domênica fica em silêncio, visivelmente abalada.